Meus irmãos, por gentileza, abram a Bíblia de vocês, não em Hebreus, mas em Atos. Então hoje demos uma pequena quebra e nós vamos ler o capítulo 4 de Atos até o versículo 31. E o tema do sermão de hoje é uma pergunta que eu faço e que nós devemos nos fazer. Ser discípulo tem custo? O livro de Atos é uma espécie de crônica, nos conta, narra aquilo que acontece no início da Igreja do Senhor. Um pensador chamado Eckhart Maltby costumava dizer que, nesse contexto, Jesus tinha prometido aos seus discípulos 3 coisas: que eles seriam absurdamente felizes, que eles seriam completamente destemidos e que eles estariam em constante problema. Talvez a coisa que mais salte aos seus olhos seja a terceira coisa, porque os problemas realmente nos assolam o coração, e mesmo quando nós temos alegria e felicidade da parte de Deus, quando Ele nos faz destemidos, quando o problema vem, aquilo ali toma vultos e nós nos ressentimos bastante dos momentos de problema. Mas esses discípulos sobre os quais nós acabamos de ler estão com um problema, eles estão com um problema sério. Talvez nenhum de nós tenha enfrentado coisa parecida, mas eles estão com esse problema. E é claro que Jesus tinha advertido os seus discípulos também a respeito disso, lá em João 16:33, quando ele adverte: neste mundo vocês terão aflições. Isso foi apenas alguns meses atrás. Se nós prestarmos atenção, o que Lucas está escrevendo aqui tinha alguns meses, talvez algumas poucas semanas de distância entre o que Jesus tinha acabado de falar para eles, aquilo estava fresquinho na memória deles, e esse episódio em que eles estão agora enfrentando vicissitudes por causa do Senhor, por causa do próprio Evangelho do Senhor. Nesse ponto, é muito provável, é certo, que os líderes e a igreja estavam ainda alegres com a cura do aleijado, que tinha acontecido um pouquinho antes. Se você ler depois parágrafos antes, você vai ver a cura do aleijado. Mas agora o Sinédrio estava confuso e estava envolvido com a sua burocracia religiosa, com as suas regras, com as suas exigências, e queria resolver a questão daquela instabilidade que estava sobre o povo, com as novas descobertas, a nova pregação, aquele que para alguns era um profeta, para outros era só um guru, para outros era o próprio Deus encarnado e ele tinha morrido, tinha ressuscitado. Alguns insistiam dizendo: eu vi quando ele foi de volta aos céus, e ele inclusive disse que, assim como a gente estava vendo naquele dia, alguns também o veriam outra vez quando ele voltasse, e aquilo ali causava conturbação, e o Sinédrio tinha preocupações com isso. O Sinédrio, os membros do Sinédrio, versículo 2, estavam ressentidos porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos, que era também uma questão bastante complicada. Toda a filosofia reinante na época, tanto de gregos quanto de romanos, era uma filosofia que não previa a ressurreição, previa o mundo pós-mortem, mas não previa ressurreição como o cristianismo prega. E era uma calamidade aparecer alguém naquele tempo dizendo que mortos haveriam de ressuscitar, porque o Deus que, estranhamente para aqueles pensadores do primeiro século, tinha morrido, também tinha ressuscitado. Era tudo muito estranho na cabeça do povo do primeiro século. E para os judeus não era diferente. Algumas tradições dos judeus, os saduceus, por exemplo, não criam na ressurreição, mas eles faziam parte daquele contexto religioso. O que eu quero dizer para vocês é que havia uma conturbação, não apenas de ordem social, mas de ordem religiosa, e isso também tocava tangencialmente o povo de Deus. Então o Sinédrio e a liderança dos judeus lutavam contra o início da igreja, porque o início da igreja trazia informações que para eles eram esquisitas, eram heréticas, e eles queriam lutar contra tudo aquilo. E os apóstolos lutavam intensamente, por outro lado, com a intenção de propagar
o Evangelho, o nome de Jesus Cristo. Então havia uma luta, uma tensão constante no ar, e esse é o ponto em que nós chegamos ao capítulo 4 de Atos. Ao longo do livro de Atos, Lucas vai dando pequenos relatórios, como nós vimos aqui no versículo 4. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. Lucas, ao longo do texto de Atos, ele dá entre 8 e 10 pequenos relatórios. Tá? Eu acho que Lucas era presbiteriano. Ele gostava de relatório, de números, de atas, né? Ele escrevia, ele registrava e deixou registrado aí para nós. Os apóstolos insistiam em falar da obra de Deus. A despeito de tudo que se levantasse, eles insistiam em falar da obra de Deus, sobre Jesus Cristo, sobre a sua morte, sobre aquilo que ele fez, sobre a sua ressurreição, sobre a sua glorificação e ascensão. E isso incomodava profundamente os inimigos da cruz. Nada mudou, porque falar de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Deus encarnado, morto e ressuscitado, incomoda os inimigos da cruz até hoje, dentro e fora da igreja. Então, nesse ponto, nós estamos iguaizinhos aos apóstolos do início da igreja. Nós vamos ser perseguidos e vamos arranjar problemas se insistirmos em pregar que Jesus Cristo veio, morreu, ressuscitou, venceu a morte e hoje está à direita de Deus Pai, intercedendo por todos nós. Isso é um problema, porque o mundo não quer isso. Bom, meus irmãos, eu gostaria de então compartilhar com vocês 3 elementos aqui nesse texto. O texto é longo, portanto os trechos também são relativamente longos, à exceção do primeiro, que vai do versículo 1 ao 5. E ali Lucas fala do crescimento da igreja. No versículo 2 nós vemos aqui que o destaque é a questão da ressurreição dos mortos. E essa parte da mensagem dos apóstolos era repetida o tempo todo. E essa mensagem era condenatória aos líderes religiosos, porque toda vez que um dos apóstolos falava que Jesus tinha morrido, obviamente tinha que se lembrar de quem tinha matado Jesus. E eram os líderes religiosos que, ufanando-se diante da apresentação do Messias, tinham instigado as autoridades romanas, que foram os executores, mas todos eles estavam envoltos nisso. Eles tinham executado Cristo como se Cristo fosse um blasfemo, mas na verdade eles é que blasfemavam, e cada vez que os apóstolos falavam do que tinha acontecido com Jesus Cristo, aquele peso caía cada vez mais intensamente sobre aqueles homens. No versículo 4 nós entendemos que se somam os números daqueles que vinham se convertendo por causa da pregação, uma pregação que eu já falei diversas vezes para vocês aqui, era a mesma pregação. Todas as pregações do livro de Atos são a mesma. Ninguém inventava nada. E nós, agora, 21 séculos depois, não precisamos também inventar nada. Nós temos que pregar Cristo, Cristo morto, ressurreto, glorificado e que age em favor dos santos e da igreja do Senhor. Ponto final, não precisamos inventar nada. Não precisamos fazer estripulia, eu não preciso dançar aqui na frente para vocês, graças ao bom Deus. Vocês imaginem o pastor dançando aqui na frente, mas também eu não preciso convocar ninguém para dançar, não precisamos de luzes piscantes, não precisamos de nada. É num templo simples, com gente simples, com uma palavra absolutamente simples, que nós repetimos a mesma pregação. Não precisamos inventar nada, porque a pregação que salva é a pregação que aponta para Cristo de forma simples, para que doutos e incautos possam entender que Cristo é esse e o que Ele faz. Então a gente não precisa, você não vai me ver aqui despojado, andando para lá e para cá, com um púlpito que você nem vê aqui diferente na minha frente, eu andando para lá e para cá, tipo coach. Não vai me ver fazendo isso. Eu não fui chamado para isso. Eu fui chamado para repetir a mesma coisa que os apóstolos falavam. E se Deus me der a graça de conseguir repetir, pelo menos próximo ao que eles fizeram, eu sei que alguns poderão ouvir e ser construídos na sua vida com Deus. Esse é o trabalho da igreja.
Então aqui nós chegamos a 5.000, nós não temos certeza se aqui eram mais 5.000 ou se a soma total chegava a 5.000. Mas o fato é que era muita gente que vinha se convertendo somente em Jerusalém por causa daquela pregação. Vejam bem que nesse início, lá no finalzinho do trecho que eu li, existe uma oração feita a Deus pedindo que Deus manifeste sinais. Mas até aqui a igreja vai crescendo sem sinal nenhum. Não há menção de fatos ou feitos extraordinários para que a igreja crescesse, a não ser a pregação do Evangelho. Não há nenhuma menção de que a igreja tenha crescido porque se ouviram outras línguas, porque alguém profetizou alguma coisa, porque visões eram vistas, porque coisas sobrenaturais aconteciam. E vejam bem, não estou descartando que Deus é poderoso e é soberano para fazer o que Ele quiser, mas o que eu estou dizendo para vocês é que no registro da história da igreja, nada disso é mencionado como fator do crescimento da igreja. A igreja crescia porque os irmãos se reuniam ao redor da mesa, comendo o pão e o vinho, porque a palavra de Deus era pregada, porque havia oração, porque havia comunhão. Essas coisas nós podemos reproduzir com a ajuda do Espírito Santo. Nós não podemos reproduzir de forma verdadeira nada que seja sobrenatural, mas nada disso que eu falei é sobrenatural. Está no nosso poder ter comunhão uns com os outros. Está no nosso poder estarmos aqui presentes quando a mesa do Senhor estiver servida. Está no nosso poder gerar meios para a pregação do Evangelho. Está no nosso poder orar e ter comunhão plena uns com os outros. Tudo isso sob a graça, a misericórdia e a bênção do Senhor, sem dúvida alguma. Mas nós podemos ativamente buscar todas essas coisas. O que nós não podemos fazer é criar o que é sobrenatural. Nós não podemos criar visões, nós não podemos criar línguas estranhas. Talvez alguém crie por aí, mas nós não vamos fazer isso. O que eu quero dizer para vocês é que bastam elementos simples, direcionados pelo Senhor, ungidos pelo Espírito Santo, para que a igreja do Senhor cresça e se consolide. E assim a igreja fazia. Lá em Efésios 5,18, nós temos uma exortação do apóstolo Paulo, porque Pedro tinha acabado de pregar aqui e nós sabemos pelo texto que ele estava cheio do Espírito Santo. Quando chegamos a Efésios, tem uma exortação que nos ajuda a entender o que era isso, porque a exortação de Paulo aos habitantes da cidade de Éfeso, que eram cristãos, era: deixem-se encher pelo Espírito, dando-nos ativamente a impressão de que mesmo sendo batizados no Espírito Santo, o que acontece no ato da nossa conversão, é ali que nós somos batizados, nós precisamos da intensidade dos atos do Deus Espírito Santo em nossa vida, complementando os atos do Deus Santo e Triuno sobre nós. O ato da condução, da salvação e da plenitude, todos eles agindo em conformidade a partir das pessoas da Santíssima Trindade, a fim de que nós possamos exercer o nosso papel como verdadeiros cristãos e como igreja do Senhor. Então, aquele crescimento fenomenal da igreja se dava através da pregação do Evangelho. Um dia desse, um irmão em outro estado, que sabia que nós estávamos aqui num projeto de revitalização, me perguntou: como é que é isso? Quais são os passos? Eu falei: irmão, eu parei para estudar quando eu fiz o meu curso de doutorado lá no Andrew Jumper. O cerne dos meus estudos foi revitalização de igreja. Mas eu vou contar para o irmão que o que funciona mesmo é a gente dobrar o joelho e pregar o Evangelho. Todas as outras coisas são boas, são lícitas e são colaborativas. Mas se o irmãozinho, vocês imaginem um irmão, um pregador do Evangelho numa igreja simples, afastado, longe, que não tem contato com literatura, não tem nada, mas ele é piedoso, ele tem acesso à Escritura e consegue dobrar o seu joelho para orar de forma sincera diante do Senhor. E se ele se aplicar, a igrejinha dele vai ser revitalizada, porque quem faz isso é o Espírito Santo, não somos nós. E o que carrega esse processo não são as questões que nós estudamos, elas são bênção e vão nos ajudar muito.
Mas se não soubermos de nada disso e tivermos uma vida simples e piedosa diante do Senhor, Ele vai fazer do mesmo jeito. Toda obra feita apenas por nós, meus irmãos, é vazia e não completa a missão da igreja. A intrepidez e a ousadia da pregação dependem do Espírito Santo em nós. E aqui vai uma conclusão para esse primeiro trecho. E entramos no segundo, porque diante desse crescimento da igreja, nós temos o segundo trecho, que vai do versículo 6 até o 22, que é a hostilidade do mundo em relação à igreja. Pedro colocou o sinédrio sob julgamento quando ele prega o Evangelho. Cada vez que nós pregamos o Evangelho, nós colocamos o mundo sob julgamento do Senhor. Porque a palavra do Senhor, sendo exposta, é também o mérito da cruz sendo designado mais uma vez como elemento posto na centralidade do julgamento humano. Quando aqueles homens condenaram Jesus e o crucificaram, tornaram-se inimigos de Cristo. Essa era a pregação, era isso que estava por trás, e por isso que aqueles homens, os religiosos da época, tinham tanta antipatia pela pregação cristã, porque cada vez que aquilo era mencionado, eles eram colocados contra Cristo, eram colocados contra Deus, porque sempre a pregação apostólica fazia a conexão entre o Filho e a Trindade Santa, entre o Filho e o Pai. Quando chegamos lá no versículo 13, nós vamos ver um dado interessante. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Eu queria fazer aqui uma observação, porque quem falou que eles eram incultos e iletrados eram os membros do Sinédrio, eram as autoridades religiosas. Não foram as autoridades acadêmicas que falaram isso. Então, os professores, as professoras de plantão, fiquem felizes, porque muito provavelmente esse texto aqui está se referindo ao fato de que aqueles dois servos do Senhor, Pedro e João, não terem tido uma formação ou uma instrução formal na teologia veterotestamentária. E aqueles homens eram doutos na lei de Deus. Então eles ficavam admirados como eles, sendo doutores na lei, ouviam dois sujeitos simplórios na lei, falando coisas que eles não conseguiam rebater. Isso não quer dizer que eles fossem analfabetos, por exemplo. Se nós olharmos lá atrás, nós vamos ver Pedro tendo que deixar seus barcos para alguém gerenciar para ele. Ele não era uma pessoa que nós imaginamos assim, tadinho de Pedro, né? Ele foi atrás de Jesus, que era tão pobre, não tinha mais o que fazer, que foi atrás de Jesus. Não é bem essa a mensagem, se nós lermos com cuidado, desnudando a nossa leitura de outras perspectivas. Eles não tinham sido instruídos nas escolas rabínicas. Eles não sabiam o que fazer, por exemplo, na liturgia de uma sinagoga. Eles eram ouvintes. Então, por isso, eles, por não terem treinamento formal na teologia do Antigo Testamento, aqueles homens ficaram admirados como é que eles falam das coisas do Messias e da fala de Deus no Antigo Testamento, lá na nossa lei, se eles não tiveram instrução formal nessa área. E nós voltamos àquela mesma questão, porque tudo isso gerava hostilidade com relação à igreja que se formava e acontecia naquele tempo. Porque na medida em que a igreja cresce, prestem atenção, na medida em que a igreja cresce, a hostilidade do mundo aumenta. Se o mundo está em paz com a igreja, essa igreja já é blasfema e profana, porque a igreja não pode ter paz com o mundo. A igreja precisa ser odiada pelo mundo. Não há como luz e trevas andarem juntos. À medida que a igreja cresce, se consolida e se torna cada vez mais cônscia do seu papel neste mundo, tanto mais a igreja será odiada pelo mundo. Às vezes nós precisamos parar e pensar: será que a minha vida não está folgada demais? Será que as coisas não estão fáceis demais?
Aí você diz assim: não, pastor, a coisa está muito difícil, estou pagando a prestação do meu carro. Meu irmão, você pega um avião, você anda 12 horas daqui e você vai ver irmãos seus sendo torturados e mortos. Você está preocupado com a prestação do carro? Não, pastor, sabe, eu ainda não consegui uma casa própria. Aí eu vou te responder: nem eu. Mas para além disso, eu vou te falar: pega um ônibus, atravessa a cordilheira que, sabe, vai até Manaus de barco, pega ali, atravessa ali em Letícia, entra na Colômbia, você vai ver o maior índice de perseguição ao cristianismo na América Latina. Às vezes nós nos acomodamos porque a nossa vida está boa demais. E a igreja do Senhor não foi chamada para se acomodar. Sabe o que acontece? De tempos em tempos, o vento do Espírito sacode a roseira, as pétalas caem, aí a gente vai ver o que é a igreja. Porque hoje nós temos um número sabido de irmãos que não está na comunhão dos santos por algum impedimento, principalmente de ordem de saúde. Outros tantos não. Quando a perseguição vem, aí eles se lamentam pelo tempo que tiveram e não aproveitaram. A igreja do Senhor é perseguida na mesma proporção em que ela cresce, porque a igreja que cresce, não necessariamente em número, mas em persistência do servir a Deus com honradez, ela incomoda. A igreja, neste mundo de trevas, é como um palitinho de fósforo que você acende quando está tudo escuro. Aquela cabecinha de fósforo acesa promove um raio de luz. A igreja é assim. E quanto mais fósforo a gente acender, mais luz aquilo promove e mais a feiura das trevas aparece. Esse é o papel da igreja. Hoje nós temos algumas igrejas enormes, vazias de Deus, que vivem em paz com o mundo, não incomodam o mundo, aliam-se ao mundo, às políticas do mundo, às corrupções do mundo. Meus irmãos, vocês acham, já que nós temos aqui 4 aparelhos de ar-condicionado, 2 que nunca funcionaram e 2 que funcionavam até 3 semanas atrás. Esse aqui está condenado, vai para o inferno, não refresca mais nada. Aquele ali disseram que tem uma meia vida ainda. Ou vocês acham que, conhecendo as pessoas, que dos nossos relacionamentos, não apenas do meu, dos de vocês, nós não conseguiríamos 4 aparelhos, faltando 3 ou 4 meses para a eleição? Facinho. Vocês acham que isso é difícil? Isso é fácil. Mas a nossa igreja seria uma igreja corrupta. A nossa igreja, mesmo que ela seja quente, simples, mas ela precisa se manter de pé diante do Senhor e não desse mundo, não das coisas desse mundo. Nós não podemos negociar a nossa fé. Fomos chamados para outra coisa. No finalzinho do século XVI, um pensador chamado John Geary, ele escreveu um tratado intitulado O Caráter de um Antigo Puritano Inglês. Os livros daquele tempo tinham títulos engraçados, se a gente comparar com os de hoje. Mas nesse livro ele trata do lema Vincit qui patitur, em latim, que quer dizer quem sofre conquista. E esse lema foi o princípio do livro que ele escreveu. E eu botei esse registro aqui porque eu me lembrei de um certo lema. Vejam bem, o lema era quem sofre conquista. Ele está falando da caminhada com Deus. Quem sofre conquista. Aí eu lembrei de um certo lema: pare de sofrer, que é antagônico a esse lema desse nosso irmão puritano do passado. Nós fomos chamados, sim, para que o mundo nos odeie, nos persiga e nos perturbe. Em alguns lugares, em alguns momentos, talvez o mundo impeça nosso ir e vir, impeça até a continuidade da nossa vida física. Mas ele jamais, os servos desse mundo, jamais tomarão de nós a nossa consciência e a nossa liberdade em Cristo, porque quando conhecemos o Senhor, verdadeiramente nos tornamos livres. Isso vai para além de qualquer outra coisa. Então, os levantes contra a igreja, que se mostram aqui no capítulo 4, vêm de fora,
Quando chegarmos ao capítulo 5, e você depois pode ler em casa, você vai ver que os levantes contra a igreja também vieram dos de dentro, particularmente Ananias e Safira. A igreja que é fiel ao Senhor, por vezes enfrentará a perseguição de fora, sempre, e por vezes também enfrentará o levante dos de dentro. Esses de dentro são os mais complicados, porque às vezes nós só os descobrimos quando eles já estão minando uma parte da igreja. Que o Senhor sempre nos promova a bênção de sermos uma igreja sustentada por Ele. Satanás treme quando os cristãos falam com ousadia sobre Jesus. Uma das grandes lições que aprendemos nessa passagem é que as armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, como Paulo falou lá em 2 Coríntios 10:4. E finalmente, meus irmãos, o terceiro ponto, que é a resposta da igreja diante do mundo, das vicissitudes do mundo e das perturbações que o mundo promove. Temos que ter cuidado para que as nossas respostas não sejam na mesma altura, medida e com as mesmas ferramentas daquelas do mundo. São diferentes. Mas indo do versículo 23 até o versículo 30, a experiência que Pedro e João deixam aqui para nós não assustou, não desanimou os outros discípulos. Eles sabiam que os dois líderes estavam presos, mas pelo contrário, aquilo animou os irmãos. Eles confiaram no controle soberano de Deus, confiaram no poder de Deus sobre todas as coisas, o que incluía também os seus sofrimentos. Nós cremos num Deus que é absolutamente soberano e que mesmo quando nós estamos sob perseguição ou sofrimento, nós ainda estamos sob o governo perfeito de Deus, mesmo que não compreendamos isso. Eu já perdi a conta de quantas vezes repeti para vocês aqui, mas Isaías 6 nos diz que Deus continua assentado. Você já está decorando. Deus continua assentado em seu alto e sublime trono, e de lá Ele nos governa, de lá Ele nos rege, de lá Ele resolve os nossos dilemas, até que cheguemos diante dEle. Então aqui diante do Sinédrio, quais eram as respostas que a igreja tinha a apresentar? Pedro tinha sido preso após se reportar aos inquiridores. A pregação precisava ser sobre Jesus, e a razão final pela qual eles estavam sendo interrogados e presos é porque tinham pregado a respeito de Jesus Cristo. A demonstração clara que os apóstolos demonstravam ali seguia a instrução que mais tarde seria também deixada por Pedro, lá em 1 Pedro 3,15, onde nós lemos assim: estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes impedir a razão da esperança que há em vocês. Essa era uma instrução que gerava esperança. A esperança que era dada aos cristãos, exclusivamente aos cristãos, que todos os dias estariam face a face com o perigo, com a ameaça de morte. Ser testemunha naquele tempo era ser convidado também à possibilidade de morte. Na raiz da própria palavra grega para testemunha está a palavra em português martírio. Então, quando alguém chamava você, por exemplo, eu ia pregar para você, ia pregar para Alice, aí ia dizer: Alice, eu quero pregar a você sobre Jesus Cristo, o Messias, Ele veio, você não quer ser testemunha? E quando eu falava essa palavra para ela, digamos que eu fizesse essa pergunta, a palavra em grego trazia a raiz da nossa palavra martírio. É como se eu dissesse na pregação do Evangelho: você não quer ser mártir por Jesus? Você não quer ser alvo de perseguição e morte? Quem quer isso em sã consciência? Mas quando o Senhor chama o coração, a gente não tem resistência e a gente se entrega ao apelo que o Senhor faz, e esse apelo passa a ser passível de resposta, porque na hora que Ele faz esse apelo, Ele mexe dentro de nós e Ele quebra em nós as barreiras, e nós podemos ouvir a suave voz dEle e andar atrás do Senhor.
Os apóstolos pregavam e viviam para que o povo seguisse seus passos. Era por isso que tanta coisa também acontecia com eles. Eles eram os primeiros líderes da igreja, eles precisavam mostrar o que era viver de forma intensa e completa diante do Senhor. E havia 3 perspectivas constantes, e aqui eu já estou indo para o encerramento desse ponto, e vamos aplicar em seguida. Na mente e nos atos dos apóstolos, naquele período da formatação inicial da igreja, na cabeça dos primeiros líderes da igreja, talvez até da segunda geração da liderança da igreja, havia 3 perspectivas que eram primárias. Primeira delas, pregar por si só era uma prioridade. Não há como ser filho de Deus, conhecer a verdade de Deus e não pregar Deus. Isso é algo que não passava pela cabeça dos cristãos do primeiro século. Não há como conhecer Deus e não falar de Deus. Temos falado de Deus? No seu trabalho você tem falado de Deus, na sua faculdade você fala de Deus, na sua família você fala de Deus. Aí das duas uma, ou de fato não conhecemos Deus e por isso não falamos dele, ou conhecemos Deus e somos covardes e por isso não falamos. Mas o reino de Deus é para ser tomado por ousadia e não por covardia. Fica a primeira coisa. Valia a pena morrer por isso. E as testemunhas se apresentavam: eu quero, e eu vou falar, e se eu for morto, eu vou para o céu. Acabou o assunto. Segundo ponto, a pregação tinha uma estrutura a seguir, e essa estrutura era muito simples. Pedro pregava a exclusividade de Jesus na salvação, não tem outra coisa, não tem como você ser salvo a não ser como Jesus. Ah, mas eu nunca matei, nunca roubei, nunca fiz mal a ninguém. Todo mundo aqui já deve ter escutado essa tríade, né, de desculpas. Vai para o inferno sendo uma boa pessoa, porque só se priva do caminho da perdição aquele que é encontrado por Cristo na sua vida e tem o seu coração transformado. E talvez alguns de nós vamos adentrar os portais da glória eterna sendo pessoas mais complicadas do que alguns perdidos que são boa gente. Deu para entender essa confusão que eu fiz? Porque o que nos faz entrar naqueles portões lá no final de tudo não é a nossa personalidade. O que nos faz entrar lá é o sangue do Cordeiro que nos lavou. Essa era a segunda coisa, porque somente assim os pecados poderiam ser perdoados. E a terceira coisa é que orar era uma prioridade. Eles oravam de modo pontual e de modo objetivo. Eles sabiam como deixar as demandas sob os cuidados soberanos de Deus. E oravam porque queriam falar com Deus e ter intimidade com Ele. Nós transformamos a oração num retalho de pedidos. Ninguém para orar para glorificar a Deus e fica satisfeito em gastar 5 minutos, 10 minutos da sua vida simplesmente glorificando a Deus. A gente já chega com a lista de pedidos, né? E o nosso Deus Papai Noel entra em ação. E se ele não der, a gente fica chateado. A conclusão desse terceiro trecho é que somente a pregação firme e poderosa de Cristo poderia não apenas sustentar os crentes, mas trazer mais gente que estivesse disposta a seguir uma fé que empurrasse a vida para uma total esperança eterna, em paralelo a uma clara vida de incertezas e perseguições. E aqui nós vamos aplicar. Porque depois de nós vermos o crescimento da igreja, que trouxe perturbação nesse sentido, a hostilidade do mundo que aconteceu porque a igreja cresceu, nós vimos que a igreja tinha uma resposta, e a resposta da oração foi a perpetuidade, a perseverança na pregação da palavra, no testemunho
daqueles que se levantavam para servir a Cristo e na oração. O último versículo é contundente, que eu li, o 31, diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Vejam bem, eles não foram pedir refrigério ao Senhor, eles foram pedir a graça ao Senhor para continuarem fazendo o que deu problema a eles, porque eu falei para vocês, a igreja cresceu, por isso eles tiveram problemas. Eles foram orar no final para quê? Para terem mais problema. Senhor, como é que a gente faz para pregar mais ainda o Evangelho? E eles já sabiam que quanto mais pregassem, mais perseguidos seriam. E nós nos apequenamos. Nós preferimos orar para o Senhor, talvez até de modo imprecatório, né? Senhor, manda fogo ali no vizinho que está me perturbando. Vamos orar para Deus aumentar a nossa capacidade, a nossa entrega a sermos uma igreja de verdade. Quanto mais verdadeira, honesta, equilibrada e crescente for a nossa igreja, mais seremos antagônicos a este mundo. Seremos perseguidos de fora e muitas vezes de dentro. Porque Atos nos revela isso. Lá no capítulo 6, inclusive, eles tiveram que lidar de modo assim contundente com problemas dentro da igreja. Mas aquela igreja cresceu, e por causa dessa igreja que enfrentou estes dilemas, o Evangelho chegou até nós aqui no Brasil. 2000 anos depois. A igreja do Senhor é assim. Amém, queridos? Deixem-se encher pelo Espírito. Somente assim nós vamos cumprir o nosso papel e o nosso chamado diante do Senhor. Não seja nem frio nem morno. Se você for frio, você não entra. Se for morno, vai ser vomitado. Seja cheio do Espírito Santo. A metade dos seus problemas, a metade dos problemas que você recebe e a metade dos problemas que você causa vão desaparecer se você for cheio do Espírito Santo. Gaste mais tempo buscando a plenitude do Senhor e abra cada vez mais mão de tempo mal empregado, causando problema na vida dos outros, seja dentro ou fora da igreja. Dentro da igreja você se torna um agente do outro lado, e fora da igreja você dá um mau testemunho horroroso. Segunda coisa, quem sofre conquista. Eu repeti aqui a frase daquele irmão lá do século XVI, o John Geary. Quem sofre conquista. E nós precisamos entender isso em Cristo para os nossos dias. Não queira não sofrer. Também você não precisa pedir sofrimento. Tá? Você não precisa se tornar um crente masoquista. Senhor, manda mais perseguição. Senhor, me manda uma doença. Senhor, manda agora um chefe me perseguir. Não, você não precisa. Isso vai acontecer. Você não precisa pedir. Algumas dessas coisas vão se sucedendo na sua vida. Você não precisa pedir, porque neste mundo tereis aflições. O Senhor já avisou. Talvez a aflição que você enfrente hoje seja diferente da minha. Mas todos nós passamos por aflição. Eu poderia agora chegar aqui, impostar a minha voz e dizer: eu sei que alguém aqui está passando por um problema de ordem financeira. Óbvio. Lógico, eu também estou. Aliás, se tiver alguma coisa sobrando aí, me procura depois. Todos nós, em maior ou menor escala. Isso aqui é uma igreja de gente simples. Todo mundo aqui enfrenta problema financeiro. Eu acho que não ia ficar um no banco. Não precisamos pedir essas coisas, porque Deus já disse que elas vão acontecer. Precisamos pedir graça ao Senhor para perseverarmos até aquele último e bendito dia, quando vamos olhar para os céus, para trás. Eu acho que a gente vai parar na porta lá do céu
São Pedro acaba de destrancar, a gente para embaixo, né? A Roberta já põe a mão, meu Deus, ele falou de São Pedro de novo. Né? A gente ali embaixo daquele pórtico, assim, bonito, bem trabalhado, né? Uns anjinhos do lado ali tocando uma harpinha, aí a gente olha para trás assim, vê tudo isso que ficou para trás e diz assim: louvado seja Deus, foi graça, eu cheguei aqui, acabou, agora tudo ficou para trás, as coisas agora são plena e concretamente novas, não apenas no meu estado espiritual, mas agora na concretude. Eu entrei, acabou, ficou para trás. Isso devemos pedir a Deus, a capacidade operosa de perseverarmos no Senhor, porque é isso que nos garante a chegada lá. Sermos privados de uma ou outra perseguição não nos garante nada, só nos garante a atenuação momentânea de um estado que talvez fosse difícil. É errado pedir para Deus nos privar, nos poupar? Não, de jeito algum, mas você vai enfrentar, é isso que eu quero dizer. E por misericórdia, às vezes o Senhor nos poupa de algumas coisas. O Senhor cura, sabia que Deus ainda cura? O Senhor abençoa, sabia? Deus ainda abençoa nos dias de hoje. Podemos orar por essas coisas? Claro que podemos orar. E se Deus aprovar que isso aconteça, por sua soberana vontade, Ele vai fazer. Ele é Deus. Mas pode ser que Ele diga: não, a minha graça te basta, continua com esse espinho aí. Ele é bom para você saber o que é bom para a tosse. Continua com ele, mas a minha graça está sobre você. E às vezes nós enfrentamos coisas que duram anos, e às vezes coisas que duram a vida, mas sob a graça de Deus nós chegaremos lá. Terceira coisa, como os apóstolos, nós precisamos estar firmes diante dessas lutas, e que não sejam cadeias nem prisões, que não sejam vicissitudes, perturbações, que não sejam perseguições, lamentos, provações as mais intensas, que nos façam esmorecer a nossa caminhada. Esse é o segredo para nós olharmos para as portas do outro lado. A gente olha as portas do inferno e não as teme, porque a gente sabe onde está. A gente sabe nas mãos de quem temos andado. E é por isso que a igreja enfrenta as portas do inferno, porque essas portas não prevalecem contra a igreja. É por isso. Mais um ponto para aplicarmos: ser discípulo tem um custo muito elevado. Virou moda ser crente, mas ser discípulo tem um custo elevado. Mas tão elevado quanto o custo, é também elevado o prêmio final. Fazendo coro com Paulo, que fala tanto de atleta, de soldado, fala lá em 2 Timóteo também do agricultor. O atleta não ganha o seu prêmio porque foi saltitando até a linha de chegada. Ele passou 4 anos lutando intensamente, correndo, estourando o joelho, músculos. Aí ele chega lá na Olimpíada, ele corre 10 segundos. Vocês já pararam para pensar isso? A carga de esforço, aí ele ganha uma medalha. A gente nem viu o sujeito direito, ganhou uma medalha. Não, são 4 anos, mais os outros 4, mais os outros, é uma carreira inteira. Muito esforço, muito trabalho. A vida do crente também é assim. É difícil, o custo é alto. Só que assim como aquele atleta ganha uma medalha de ouro, o crente também ganha uma coroa imarcessível, vai ser posta sobre ele. O custo é alto, o prêmio é alto. Se não tem custo,
não tem prêmio. Penúltima coisa, fique firme até o final. Fique firme até o final. Se preciso, como no versículo 31 eu li para vocês, Deus faz o lugar tremer. Porque quando seus filhos estão orando, Deus opera. Ah, mas Deus não opera se os seus filhos orarem? Eu não falei isso. A vontade de Deus é soberana, é perfeita. E Ele vai executar a sua vontade, com você ou sem você. Mas tem uma coisa, você aproveita das coisas de Deus se você estiver junto com Deus. E a melhor maneira de estar junto com Deus nesses momentos é de joelho no chão, de cara no pó. E a última coisa, fazendo coro com essas coisas que eu falei, persevere até o final, porque lá no final existe uma coroa da vida. Essa coroa tem o seu nome, está esperando você. Fique firme até o final. Haja perseguição, haja luta, haja o levante das trevas contra você, persevere até o final. Porque lá no finalzinho, você vai ouvir assim: seja bem-vindo, pode entrar, bendito do meu Pai. E é para lá que nós estamos indo. Todas essas outras coisas vão ficar para trás, porque o Senhor terá resolvido definitivamente todas as lutas, as contendas, as perturbações, os martírios. Nós vamos encontrar irmãos que nunca sonhamos em sequer conhecer. E lá em cima talvez eu descubra, puxa vida, esse irmão que eu acabei de conhecer, eu vou ter eternidade para conhecer os outros, né? Esse irmão que eu acabei de conhecer foi degolado lá no século XV. E esse aqui, os leões comeram no século I. Olha, está aqui, bonitão do meu lado, glorificado. E aquele ali, quando o povo foi levado por Nabucodonosor, estava lá sob dominação estrangeira, ele foi mutilado, martirizado, está aqui do meu lado. Todos nós estaremos diante do Senhor para todo sempre. E a glória do Senhor será manifestada sobre todos nós. E tudo isso que hoje passamos não passam de leves e momentâneas tribulações. Amém? Incline a sua fronte. Faça um pouquinho de silêncio, você e Deus.